Olá, bem-vindos ao Ambiente Legal. A saúde da cidade de São Paulo não está apenas no ar, mas principalmente pode ser medida pelo nosso subsolo. Nele, há todo um registro histórico da cidade, de peças arqueológicas a contaminantes de toda a ordem. Ninguém melhor para falar deste assunto que o nosso relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as áreas contaminadas na cidade de São Paulo, nosso querido vereador Aurélio Nomura. Aurélio, seja bem-vindo ao Ambiente Legal. Viu? Obrigado, é um prazer. Aurélio, como é que nós estamos hoje em relação à contaminação do solo na cidade de São Paulo? Olha, é um passivo que nós temos na nossa cidade extremamente perigoso. Perigoso por quê? Porque até hoje não houve uma dedicação das autoridades competentes para resolver os problemas. Não existe, por exemplo, prazo legal para descontaminação. E as áreas ficam ali largadas, contaminadas, sendo invadidas algumas dessas áreas, outras áreas ocupadas sem a devida descontaminação. Infelizmente, todo esse passivo que nós temos, que vai e vem afetando a população e que está disseminando para toda a região metropolitana de São Paulo, porque hoje não existe a necessidade e o controle da retirada dessas áreas com a destinação correta, como existia anteriormente. A CETESB revogou a determinação que obrigava ser destinada para determinada área, existia um controle. E hoje não existe isso, apenas a manifestação do responsável falando que vai dar a destinação correta. Mas não existe um documento, uma comprovação e um controle. Isso é muito importante para a nossa cidade. E o que nós estamos verificando hoje, assuntos extremamente relevantes na CPI, como, por exemplo, essa questão da contaminação da USP Leste. É uma contaminação extremamente perigosa, né? As autoridades conheciam dessa questão da contaminação dessa área. Houve também uma colocação de um volume muito grande de resíduos contaminados ali na USP Leste, e até hoje está agora para retornar às aulas, mas não foi resolvido esse problema da descontaminação. Nós ouvimos o reitor da USP, o reitor atual, foi uma discussão extremamente importante, porque nos deu uma posição concreta que a USP, a reitoria da USP Leste, desconhecia, né, atual principalmente, desconhecia que a área estava contaminada e que não deu autorização sequer para a colocação de qualquer material lá na USP Leste para fazer o aterro. Esse aterro, que precisa ser investigado a origem, existem diversas hipóteses, mas sabemos de antemão que está colocando em risco e vai colocar em risco a população. Nós temos uma posição de uma aluna recentemente, essa semana saiu um relatório a respeito da saúde dela, onde comprova que, efetivamente, através de perícia, que ela foi contaminada exatamente na USP Leste, devido aos materiais que ali foram depositados. Para quem não sabe, essa questão da USP Leste realmente é um escândalo. É uma universidade de porte mundial, né, e que permitiu-se construir o seu campus avançado na Zona Leste sobre uma área contaminada, previamente contaminada, e o que é pior, há alguns anos atrás permitiu que 6.000 caminhões de material de construção civil, sabe-se lá da onde, né, provindo, pudesse aumentar essa contaminação ainda mais, né, praticamente inviabilizando a frequência dos alunos nas áreas livres do campus, não é isso, Aurélio? Exatamente. Agora, foi um crime aquilo, né? É um crime, porque, na realidade, o que está comprovando é exatamente isso. Não houve, primeiro, autorização das autoridades legais. Nós estamos falando de uma área de proteção ambiental. É a primeira coisa. Há necessidade da autorização expressa das autoridades. A outra coisa, não se analisou a origem
daquele material que foi colocado. Você estava falando exatamente, cerca de 6.000 caminhões que foi descarregado na USP Leste, sem a devida atenção de o que estava sendo colocado lá na área. Sequer foi feita uma análise, né? Há indícios até extremamente graves com relação a isso, então que precisam ser apurados. Nós estamos perseguindo, acompanhando, sabemos que existe uma ação do Ministério Público, sabemos que existe um inquérito policial, não sei se já foi terminado ou não, mas nós estamos acompanhando e queremos ouvir o ex-reitor e também o responsável pela USP Leste para nos fornecer mais dados. Mas outros documentos que estão chegando à comissão, estamos verificando que, efetivamente, há indícios de comprovação de um crime ambiental. Inclusive, a comissão de parlamentar de inquérito da Câmara tem sido um destaque, né? Inclusive até nos meios universitários, né? Há um resgate da imagem da Câmara junto à comunidade universitária, principalmente entre os professores da Universidade de São Paulo, por conta desta operatividade da comissão, né? A comissão está presente, procura fazer vistorias, está chamando todos os envolvidos nessa questão e também está estendendo aí essa investigação a outras áreas contaminadas, né, Nomura? Como é que tem sido o impacto do trabalho da comissão dentro da própria Câmara Municipal? Olha, eu acho que a gente está mostrando efetivamente a necessidade de um aprofundamento e também de um aprimoramento das leis pertinentes à espécie. Tanto que é verdade que o mês passado nós conseguimos a prorrogação por mais 90 dias dessa comissão. Há necessidade de nós apurarmos, debatermos mais, como, por exemplo, você pega a área contígua, por exemplo, da USP Leste, o Jardim Querolux, que está contaminada. A decisão que estava em alguns documentos foi na liberação da área, entendendo da descontaminação simplesmente com asfaltamento da rua. Quando nós chamamos a CETESB para esclarecimentos, houve a contradição. Não, simplesmente o asfaltamento não irá descontaminar e não irá resolver o problema da eventual contaminação daquela população que ali reside. Há necessidade da retirada daquele material. Então, o que nós precisamos discutir? Primeiro, há necessidade de se fazer uma avaliação correta, há necessidade de ter um laudo efetivamente perfeito, que possa se fazer com toda a técnica a mais perfeita possível, a mais razoável possível, para que possa chegar a uma conclusão. Você pega, por exemplo, ali tem também uma indústria química que já saiu dali, né? No mesmo fator. Há 10 anos, há mais de 10 anos, né, essa indústria química que já saiu, estava lá, né? E ainda a área está contaminada. Há necessidade de ter uma manifestação dos órgãos do meio ambiente, principalmente dos órgãos fiscalizadores, uma atuação muito mais severa. Porque o que a gente está vendo é que estão ganhando tempo, estão tentando encobrir essas questões, tanto que é verdade que essa empresa, por exemplo, que foi responsável pela contaminação ali perto da USP Leste, hoje se instalou em outra cidade e tem, pasme, né, a ISO 14001. É considerada uma das empresas melhores dentro dos processos de sustentabilidade do nosso país, o que não é verdade. Esquece desse passivo ambiental, que eles são responsáveis e devem ser punidos por isso, não só a nível administrativo, mas a nível penal. É importante que nós possamos cumprir o que reza a lei. Se a lei fala que você tem que trabalhar no processo da descontaminação e você é responsável pela causa que você deu, você efetivamente precisa cumprir. Agora, os órgãos públicos precisam serem mais
rápidos nessas decisões, não protelar tanto essa questão, porque fica um laudo incompleto, completa com mais um outro, completa mais um outro, passa 10, 15 anos, e quando você olha, fica um jogo, e depois perde toda a questão. Não tem eficácia nenhuma. E você está permitindo a proliferação dessa contaminação pela população do entorno. No início da sua colocação, sobre a questão das áreas contaminadas, você colocou uma questão muito importante, a falta de fiscalização do órgão estadual com referência ao tráfego, né, origem e destino de terras contaminadas. Isso porque a gente observa, a construção civil hoje, ela se faz em cima de áreas industriais, né? Se constroem prédios hoje em antigos bairros industriais. E muitas vezes a falta de fiscalização faz com que aquela terra contaminada, né, saia daquela região e vá contaminar outras áreas. É o caso da USP Leste, é o caso típico, né, de contaminação. Né? Não acha que está faltando aí um marco legal? Não tem uma lacuna que a prefeitura deveria cobrir e não cobre, o município? Porque o Estado não está fiscalizando. Não competiria o município fiscalizar? Nós estamos, e até estamos encaminhando para a comissão, e eu acredito que no meu relatório deverá constar, uma recomendação, inclusive, de um projeto de lei, exatamente para coibir e exigir a comprovação que esse material que está sendo transportado na nossa cidade seja comprovado a qualidade dessa terra que está sendo movimentada. Porque do jeito que está, infelizmente, nós temos maus empresários que se usam de outras maneiras para reduzir os custos. Então, descarregam em locais totalmente indevidos e inadequados. Segundo a polícia, são mais de 100 pontos de Botafogo clandestinos só na nossa cidade. Exatamente. Né? E existem reportagens, inclusive, até nós estamos fazendo um levantamento com relação a isso, para demonstrar, principalmente para a CETESB, mas também para a Prefeitura Municipal, principalmente para as autoridades, da necessidade e que essa ação seja a mais rápida possível, porque nós estamos espalhando essa contaminação, essa terra, pela região metropolitana, por esses botaforas que são proibidos, mas cada vez mais vêm recebendo esse tipo de material. E o que você acha da participação dos demais segmentos sociais da cidade de São Paulo? Né? Você tem observado um comportamento mais proativo do governo, das secretarias, né? Nesse acompanhamento do trabalho da comissão? Como é que está o trabalho do Ministério Público e da própria Agência Ambiental do Estado? Eles colaboraram, têm colaborado com o trabalho da comissão? Não, com relação a isso, eu acho que está havendo uma colaboração das autoridades. Nós tivemos no Ministério Público, fomos muito bem recebidos, fizemos as colocações, recebemos informações, relatórios. Nós temos uma comunicação muito boa na CETESB, mas eu acho que nós precisamos ter uma ação mais incisiva. Há necessidade de uma rapidez muito maior. Do jeito que nós estamos indo, nós já estamos há 60 dias, é claro que no primeiro semestre nós tivemos aquele problema da Copa, daqueles feriados, enfim, uma dificuldade tremenda, e até para localizar, para citar as pessoas, foi uma coisa muito complicada. E agora eu acredito que esse semestre nós temos toda uma condição e precisamos acelerar o trabalho. O presidente, o vereador Calvo, sempre me cobra a necessidade da rapidez e que nós possamos atender e cumprir a meta e as propostas quando da aprovação da comissão. E esse assunto nós vamos continuar logo após os nossos intervalos. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Voltamos ao nosso ambiente legal. Você pode nos assistir pela tvexito.com.br
ou no nosso portal ambientelegal.com.br. Estamos conversando com o nosso querido vereador Aurélio Nomura, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Áreas Contaminadas na cidade de São Paulo. Nomura, você estava falando sobre a questão da contaminação do solo, né, provocada pelas várias atividades. Mas tem uma atividade que nos causa até muita estranheza e nos preocupa, que é justamente a contaminação provocada justamente pelas atividades de descontaminação, de saneamento básico do serviço público de limpeza, né? Você pode me explicar um pouco sobre isso? Na realidade, isso é a grande preocupação que nós temos. No plano diretor que foi votado, ele constava e ainda consta de uma maneira disfarçada a criação de uma nova estação de tratamento, de transbordo de resíduos sólidos a ser instalada na Vila Jaguara, uma área predominantemente residencial. Ele já foi industrial, mas hoje predominantemente só residência. O que nos causa estranheza é que está dentro da área prioritária do desenvolvimento econômico da Prefeitura de São Paulo, porque lá é o arco do futuro. E junto ali, próximo, nós temos na Ponte Pequena também a estação de transbordo de Ponta Pequena, que, segundo dados, informações, está há mais de 7 anos em tramitação, sem ter um laudo já definitivo, as exigências a serem cumpridas, sequer iniciaram. Iniciaram de uma maneira pequenininha. Há necessidade de uma investigação mais profunda, mas o que me causou surpresa foi exatamente que, do lado, no vizinho, existe uma creche. Essa creche, existem indícios de contaminação. E como que nós estamos deixando essas crianças ali frequentarem diariamente? Será que os pais sabem? O cheiro, é claro, isso todos nós estamos sentindo. Mas e a contaminação de chorume, outros materiais que, por acaso, e com certeza devem constar? Eu entendi que isso é uma coisa muito grave, né? Quer dizer, que no arco do futuro criado pela Prefeitura, quer dizer, futuramente teremos uma estação de transbordo. Mais uma. Sendo que a estação de transbordo passada, já existente, aliás, aonde era um antigo incinerador. Exatamente. Né? A contaminação sequer ainda foi debelada, quer dizer, ela ainda existe, persiste e está se estendendo até para imóveis vizinhos, até mesmo uma creche. Exatamente, é exatamente isso. Agora me preocupa outra, então. Como é que fica a estação de transbordo do Vergueiro, então? Essa estação nos causa surpresa, né? Até pela manutenção dela, ainda se insiste, numa área muito próxima agora do metrô, né? E o que me causa uma estranheza muito grande é que aonde existia a usina de incineração, lá se pretende fazer um museu. Agora, eu não sei que museu que eles querem pretender fazer. O museu contaminante. Você quer ficar doente, quer ser contaminado, vai ao museu, porque aí, com certeza, você vai sair com problemas. Então, há necessidade de se levar a sério. O que a gente verifica é que essa questão tem que ter profundidade, tem que ter debate, tem que ter discussão. A coisa que não vem acontecendo. Como, por exemplo, a pretensa e a vontade de se criar uma nova estação de transbordo na Vila Jaguara sequer tinha sido discutida com a população local, sequer tinha sido discutido com a sociedade de uma maneira geral. Não se pretendia absolutamente nada. Sobre a égide, que nós vamos construir uma estação moderna, a melhor estação que tem, que não vai causar nenhum incômodo. Mas como não vai causar incômodo? Olha, você que fica atrás de um caminhão de lixo, você sabe o cheiro que tem e o que causa. Imagine vários. Imagina 600 caminhões andando em 10 quarteirões para ir, 10 quarteirões para voltar. Imagina se não vai cheirar, se não vai causar um problema de incomunidade com o pessoal. Não dá para entender essa questão. Então, há necessidade de se levar a sério, se discutir com a população e também resolver esse passivo ambiental que a Prefeitura de São Paulo nos deve. É isso que nós vamos questionar. Me diz uma coisa, isso é uma coisa grave, mas também nós temos a questão de prédios
como é o caso da USP, e até mesmo shopping centers construídos em cima de antigos aterros sanitários também, né? Aliás, que não são bem aterros sanitários, eram lixões, né? Lixões. E a CPI vai cuidar um pouco dessa área ou isso daí já está, de certa maneira, equacionado pelas agências ambientais? Não, nós vamos observar, eu acho que há necessidade de nós fazermos uma análise com relação a isso, porque nós temos outras áreas também que há necessidade de nós nos dedicarmos. Como, por exemplo, as ferrovias que nós temos, nós sabemos que existem inúmeros materiais contaminantes dentro desse trecho do leito das ferrovias. Então, é importante que nós possamos nos dedicar. Inclusive, nós tínhamos chamado os responsáveis para debater, para trazer o laudo, para que nós possamos ter uma avaliação, como também nós vamos voltar a essa questão do shopping, nós vamos voltar, por exemplo, a sede da Defesa Civil está numa área contaminada, não é? Por incrível que pareça. Um outro dia eu estava passando lá perto e o pessoal fala que tem gás, né? Ali tem problema de gás, eu vi um funcionário passando lá fumando. Quer dizer, poxa, será que ele conhece isso? Nós estamos numa Defesa Civil, quer dizer, na sede, e acontece coisas como essa. Então, é importante que possamos dedicar. Na Zona Norte, por exemplo, tinha uma escola, uma creche que tinha sido construída, mas ela foi retirada porque ela estava em cima de um lixo. E o que aconteceu? A saída da escola fez que a população ocupasse ali, e hoje é moradia para inúmeros moradores sem teto. E a prefeitura não faz absolutamente nada. Há necessidade de nós vermos com critério. Nós temos mais de 1000 áreas contaminadas na nossa cidade. O que está sendo feito com relação a essas áreas? Eu tenho um projeto de lei que exige, a partir do momento que ele entre no cadastro de áreas contaminadas, o responsável, o proprietário, teria 180 dias para trabalhar na descontaminação. É importante que nós limitemos um espaço e criemos um prazo para essa descontaminação, senão fica largado. E largado já acontece o seguinte, no final tem ocupação, tem até por um processo natural da cidade, do crescimento, outros tipos de uso, e quando você percebe, está se construindo prédios, estão se construindo algum outro tipo de equipamento no local, sem a descontaminação dessa área. Isso me lembrou um assunto que até você tratou bastante na Zona Sul de São Paulo. Comunidades pobres, paupérrimas, que estavam com dificuldade de abastecimento de água, tiravam água do poço, né? E não tinham nenhum saneamento, e não conseguiam trazer nem o saneamento e nem fazer a captação da água, porque o licenciamento ambiental dizia que elas não poderiam estar lá, né? Era a área de mananciais, né? Então ficou o famoso dilema de Tostines, quer dizer, não pode ter acesso ao saneamento porque está lá, né? E não pode sair de lá porque também não tem acesso ao saneamento, não pode melhorar a condição, né? Então, isso também, de certa maneira, essa omissão conjunta de autoridades acaba criando uma contaminação, né? Exatamente. O caso que se citou fica lá em Parelheiros, é um problema extremamente sério de saúde pública, acima de tudo, porque a população lá se utiliza daquela água contaminada que vem causando problemas extremamente com relação à saúde, às crianças, às pessoas, de uma maneira geral. E o que acontece? Por várias vezes, a população fez a solicitação que, em tese, foi atendida pelo governo. A Sabesp estava trabalhando, como perfurou um poço, e estava tentando repassar uma água limpa, adequada à população que está lá no local. Acontece que lá é uma ocupação irregular. E veio a CETESB falando que não pode. Você tem que, para oferecer a água, você tem que fazer a coletora de esgoto. E ficou um impasse, por falta até de recursos, né? E já estamos há mais de 5 anos. Nós fizemos pressão junto às autoridades, junto, inclusive, ao Ministério Público, aos secretários, levando essa preocupação, e agora me parece que eles chegaram a uma posição adequada, permitindo que lá pudesse oferecer
a água tratada a toda a população. Ah, luta, hein? E nós estamos falando em 5.000 pessoas lá na região. Né? É um negócio impressionante. E na cidade de São Paulo, é claro que nós estamos tendo esse problema de escassez de água, mas imagina aquelas pessoas que sequer têm o direito de ter água potável, água saudável para o mínimo das suas necessidades. Agora, nós temos um outro caso sério, que é o relacionado aos postos de gasolina, né? Está certo que há um sistema de licenciamento ambiental voltado para os postos de gasolina do Estado e tal, mas, na verdade, quem concede o alvará é a Prefeitura, né? Como é que está hoje esse monitoramento dessas áreas contaminadas, que essas sim, são permanentemente, têm que ser monitoradas, né? Em relação ao município. Como o município tem controlado isso? Ou não controla? Porque, às vezes, eu fico me perguntando como é que quais são as funções da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? Que tem até um departamento de controle da poluição, né? Está controlando alguma coisa? Essa é uma grande dúvida que nós temos, e é uma outra questão que nós pretendemos colocar dentro da comissão, dentro da CPI. É importante porque, pelo que a gente tem acompanhado, dentro da relação dos imóveis que estão contaminados, e lá existem muitos postos de gasolina, a gente não vê a retirada do rol da lista, desses locais da lista. Então, alguma coisa está acontecendo. É imperioso, e por isso que eu volto. Ou não está acontecendo. Ou não está acontecendo. Então, nos chama a atenção essa questão. Mas isso me lembra que nós participamos de um processo anterior. Foi das exigências técnicas que foram colocadas para a instalação do posto de gasolina, como relação por exemplo, um tanque ter dois tanques em um só, enfim, uma série de condições para inibir ou, pelo menos, para alertar vazamento de combustível. Mas nós sabemos que em muitos locais da cidade de São Paulo, até porque a água está aforada, o tanque ficava boiando na água. Então, imagina que a contaminação extrapolou e até que parâmetros eu não sei te dizer. Que coisa impressionante isso, hein? Porque nós temos aí relatos mundiais, e até mesmo em São Paulo já houve ocasiões de solo ficar de tal ordem contaminado que ele pode se incendiar, né? Exatamente. Nós temos aquela questão da Vila Carioquinha, por exemplo, que até hoje não foi resolvido. Nós tivemos uma CPI, teve discussão, foi assinado um termo de ajuste, enfim. O que aconteceu depois disso? A gente vê que a resposta é muito morosa, é imperioso que a Prefeitura, especificamente, possa acompanhar para e passo. Imaginávamos, junto com os membros da comissão, especialmente o vereador Calvo, que nós pudéssemos colocar alguma coisa com relação ao plano diretor da cidade de São Paulo, que foi aprovado. Infelizmente, não houve essa possibilidade. Mas acredito que agora, quando nós estivermos discutindo o uso e ocupação do solo, nós vamos ter condições de tentar, novamente, voltar a colocar algum tipo de exigência, porque é importante que essas áreas, acima de tudo, se está dentro do rol de contaminação, tem que mostrar um laudo aonde que essa área está efetivamente descontaminada, não um laudo parcial. E há necessidade de ter uma apuração com mais rigor, não uma coisa muito aleatória, que leva ainda a diversas indagações ou questionamentos, impondo uma suspeição eventual sobre essas áreas que estão sendo liberadas. Olha, foi excelente esse seu esclarecimento, né? E eu espero, sinceramente, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, de repente, torne-se uma comissão permanente, porque essa questão da contaminação é uma questão que vai permanecer, né? E precisa de fiscalização contínua por parte do nosso parlamento paulistano, né? Eu queria muito agradecer a sua presença, né? E queria deixar uma última pergunta para você responder, né? E o plano diretor? Vai contemplar, não contemplou? Qual a ligação dele com referência ao gerenciamento de áreas contaminadas? Aí que eu digo, não houve um aprofundamento e uma discussão
com relação a essa matéria. Seria uma coisa extremamente importante. Aliás, ele pecou muito, porque eu também fui autor também de uma questão onde se buscava a implantação do mapa de ruídos da nossa cidade, mas não foi vetado pelo prefeito. Então, infelizmente, ele ficou aquém das nossas necessidades. Quem sabe nós possamos remediar através do novo projeto que está chegando à casa, que diz respeito ao uso e ocupação do solo, e aí colocar essas exigências tão importantes para a saúde pública da nossa cidade. Muito obrigado, Aurélio Nomura. Foi um prazer estar com você aqui no Ambiente Legal e obrigado a você, né, por nos ouvir e nos assistir, e até o próximo Ambiente Legal.